Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Muito obrigado por você estar aqui. Se for a primeira vez, bem-vindo pela primeira vez. Se não for a primeira vez, bem-vindo de volta. Aqui a gente fala de Palmeiras todo dia. Às vezes o vídeo não sai todo dia porque o assunto às vezes está bom, às vezes não tem por que fazer um outro vídeo sobre o mesmo assunto, como foi o caso ainda do manifesto da torcida, da nota de diretoria, ainda sobre o clássico Palmeiras-São Paulo, que a tendência nos últimos anos tem sido esse jogo não acabar no dia do jogo, né? Tivemos recentemente aí a troca de socos de alguns jogadores, até com membros da comunicação do Palmeiras, com o historiador Fernando Galupo. Tivemos a não concessão da sala de entrevistas coletivas para o Palmeiras no Morumbi. Enfim, todo o clássico Corinthians, Palmeiras São Paulo, o jogo nunca acaba no dia que acaba, e esse caso não é diferente. Acho que, para sorte geral de todos, não vai ter mais choque rei nesse ano, porque corria o risco de, ao invés de ser Palmeiras e LDU agora, fosse Palmeiras e São Paulo pela Libertadores, e seria, mais uma vez, terrível ter que acompanhar isso. É um desgaste emocional muito grande acompanhar esse jogo, né? Talvez para você que seja torcedor, que não seja jornalista, que acredito que a nossa maior parte aqui dos inscritos não é de jornalista, mas sim de torcedores, talvez não tenha o conhecimento de como é pesado psicologicamente pra gente também cobrir esse tipo de jogo, né? A gente até brinca, os outros jornalistas, os outros setoristas, que Corinthians e Palmeiras e São Paulo e Palmeiras podia ter cada vez menos ao longo do ano, porque é uma estafa emocional muito grande. É claro que isso é brincadeira, é claro que isso é brincadeira até a página 2, porque é muito mais legal trabalhar em jogos grandes do que cobrir jogos menores. Mas a parte do estresse realmente é maior, e esse jogo tá com o estresse que tá seguindo, né? E eu venho tentando entender desde o domingo, né? Tanto a revolta do torcedor do São Paulo, quanto a revolta do torcedor palmeirense diante enfim, de como repercutiu, né? O Palmeiras conseguiu uma das viradas mais épicas da sua história, e certamente uma das mais épicas da história do Choque Rei, e só se fala de arbitragem. Isso não é por acaso, né? Isso não é por acaso. E aí, conversando com diversos amigos são paulinos que tenho, com outros jornalistas que torcem para o São Paulo, tudo, eu cheguei a algumas conclusões. E aí eu queria trazer para você, é claro, conversando com muitos palmeirenses, né? Por que o São Paulino está fazendo esse barulho? Acima de tudo, porque foi derrotado. Isso para mim está ficando cada vez mais claro conversando. Existe uma derrota, uma revolta, por ter sido uma derrota para o Palmeiras, de virada como foi. É uma coisa que é constrangedora para o São Paulino, dá vergonha para o São Paulino. E eles estão realmente... porque o Palmeiras é o grande rival deles hoje em dia, né? O Corinthians não é hoje. Hoje o Palmeiras é o maior rival dos dois, né? É o time a ser batido pelos dois maiores. Pelos três, é que o Santos está tão fora da curva, né? Tão fora de ser o Santos que a gente conhece, que nem estou incluindo muito o Santos no balaio, mas para o Santos o Palmeiras também é o grande inimigo, né? É o grande rival. É que a recíproca não é verdadeira, né? Por mais que o palmeirense tenha aí uma bronca com o Santos histórica, hoje o Santos não faz muita frente ao Palmeiras. Então a bronca maior do palmeirense hoje, eu não sei se é com o Palmeiras, se é com o São Paulo ou com o Corinthians, mas ele existe, né? E o São Paulo, de modo geral, está revoltado com o erro da arbitragem, né? É claro que existe a diferença. Tem os conspiradores, né? Tem os que falam e vou repetir, isso é uma irresponsabilidade atroz, dizer que Ramon Abateabel precisa ter investigado todas as ligações que ele fez nos últimos tempos. Nossa, cara, isso você tá vendo colegas meus de profissão falar isso? Essa conduta é antiética, ela é errada. Você que é mais jovem, que pensa em ser jornalista, ou que não é mais jovem, que pensa em jornalismo como uma segunda profissão, nunca faça o que essas pessoas estão fazendo, acusar sem prova. Isso, se não fosse... A gente fala que o futebol é um mundo à parte, né, onde tudo pode. Inclusive, pode ser irresponsável da maneira como está sendo, e acusando alguém de participar de esquema. É muito grave isso. Não é leviano. Quando eu digo isso que é muito grave, eu não estou exagerando não, cara. É muito grave fazer esse tipo de ilação. Não se deve fazer. Mas eu percebo que aí existe uma divisão entre os São Paulinos. Porque tem aqueles que acham que a arbitragem é péssima e errou, e tem gente que acha que tem um esquema. Um esquema que, até um amigo falou, o esquema não é necessariamente ter dinheiro, mas um clube que tem bastidores tem mais influência e acaba, a CBF acaba favorecendo, os árbitros acabam favorecendo. Bom, de fato o Palmeiras tem uma força hoje nos bastidores muito grande. E essa força tem nome e sobrenome. Chama-se Leila Pereira.
Posso te dizer muitas coisas da Leila, cara. Eu não concordo com diversas coisas que ela faz, eu não concordo com diversas atitudes que ela tem, mas ela trouxe para o Palmeiras um ganho de respeitabilidade na CBF que nenhum outro presidente trouxe. Nem Mustafa Contursi, que chegou a ser chefe de delegação do Brasil em Copa do Mundo, como em 94, conseguiu um nível de respeitabilidade que a Leila conseguiu. Então, de fato, a Leila tem um trânsito muito bom na CBF, não só na CBF, na FIFA, né? Ela foi convidada para participar do comitê de competições da FIFA, né? Isso não é pouca coisa. E isso é porque a Leila, ela se impõe. E se impondo, ela impõe o Palmeiras. Então, eu acho que é um ponto a se trazer, porque, como eu disse, tem uma cisão entre os próprios São Paulinos. Os que estão apenas revoltados com os erros da arbitragem, que eles consideram erros, né? E aqueles que estão achando que tem um complô. Dos que consideram erros de arbitragem, o VAR liberou, né, 4 áudios. E para mim tá claro que não houve nenhuma má fé. Eles podem até ter se equivocado, como o lance do pênalti, por exemplo, que você pega a regra 12, vou até colocar aqui a regra 12, que ela fala em diversos pontos que a gente não... que se você lê ao pé da lei, ao pé da letra, não foi pênalti. Porque o Alan escorrega. E essa é a fala do VAR o tempo todo, é a fala do juiz o tempo todo. O Alan escorrega. Então segue o jogo. Se você for ler ao pé da letra, não foi pênalti, mas é o tipo de pênalti que a lei pode dizer A, mas o campo sempre mostra B. Então é o tipo de jogada que costuma se marcar pênalti, né? Então por isso essa revolta. E aí, por outro lado, tem o palmeirense. O que está pesando no palmeirense? Pô, não se fala de uma virada épica que o Palmeiras teve, não se fala da chegada à liderança do Palmeiras, fala-se muito pouco, fala-se muito mais da arbitragem. E de mais a mais, ainda que a arbitragem tenha errado, ainda que isso tenha havido um favorecimento por conta de lobby do Palmeiras, o time de futebol arrancou uma vitória valiosíssima no Morumbi, onde o Palmeiras sempre teve dificuldades históricas de conseguir vencer. Então é uma situação que o São Paulino está revoltado porque houve erros contra si, mas o Palmeiras está revoltado porque o Palmeiras acertou muita coisa em campo e nada disso foi colocado, né? Então realmente é uma situação que pesa para o palmeirense por uma série de razões e pesa para o São Paulino também. O que eu só acho complicado, que insistentemente alguns colegas têm feito e setores da imprensa têm feito, é tentar atribuir ao Palmeiras alguma culpa pelo que ocorreu. E o Palmeiras não é culpado. E vamos aos lances? Vamos aos lances? Pênalti? Vamos não discutir o pênalti? Beleza. Para mim, o lance do Andrés nem falta foi. O Andrés tem domínio da bola, ele está pisando sobre a bola quando o Marcos Antônio chega para dividir com ele. E na dividida do Marcos Antônio com ele, ele chuta a bola que está no pé do Andrés e o Andrés o atinge. Mas o Andrés não atinge com a sola, o Andrés não levanta o pé assim, o Andrés está com o pé assim, mais altinho assim, e a hora que vem a roubar de bola, ele vai desse lado, pega na lateral da chuteira dele. Eu não sei nem se eu daria falta, para mim é uma dividida. Os lances do Gustavo Gomes e que ele pisa no jogador, nada, absolutamente nada, eles se embolam e ele pisa. O lance da cotovelada, absolutamente nada, é uma disputa de jogada. E para mim, o lance do Andrés, absolutamente nada também. Ou seja, ficou pênalti, né? Que no rigor da lei é discutido. Vou repetir, para mim, pênalti. Mas no rigor da lei, fala em imprudência, em imperícia e força excessiva. E o Alan não faz nenhuma das três, o Alan simplesmente escorrega. Então é complicado, né? Você querer cravar que foi um pênalti, que loucura. Vamos com calma. Agora, palmeirense. Para o palmeirense serviu, né? O palmeirense percebeu que estava tendo esse movimento, o palmeirense percebeu esse exagero de alguns setores da imprensa e o palmeirense se uniu. Os palmeirenses se uniram, né? E quem fez o texto que eu li, o manifesto, que emocionante, foi o Falcade, JG Falcade, do nosso palestra, que é um grande amigo meu, de longa data. Eu comecei junto com eles o nosso palestra, hoje ele e o Bulara que tocam ali o projeto, mas eu cheguei ao nosso palestra antes do JG, inclusive, quando ainda era o Mauro Betti e o Alex Miller. E eu tenho um carinho enorme pela nossa palestra por conta de ter passado por lá e por conta de ser essa tentativa de fazer um veículo palmeirense, né? E caras lá muito bons, o próprio Bulara, o JG é um cara muito bom, houve muitos repórteres que passaram por lá muito bons também, é uma galera muito boa.
o nosso palestra é um veículo que eu tenho no coração. Isso partiu do JG, eu achei que ele não fosse identificar, mas ele se identificou, então eu tô aqui dizendo também, foi o JG Falcade que fez o texto. Não me surpreende ter vindo dele, porque ele tem uma escrita muito sensível, um cara muito palmeirense, muito palmeirense, e enfim. Mas agora é o seguinte, vamos combinar que é o último dia que a gente vai falar desse negócio aqui no canal também, beleza? A partir de amanhã é Juventude, é Bragantino e é Flamengo. O Palmeiras está a 3 jogos de jogar a final do Campeonato Brasileiro. Nesse ano a gente jogou uma final, o Palmeiras não se deu bem na única final que jogou. Então o Palmeiras tem que tratar esse jogo contra o Flamengo como uma final, porque é o que é. É uma final de campeonato, precisa estar muito concentrado. Então assim, página virada no clube, o clássico acabou, e página virada aqui pra gente. É o último dia que a gente vai falar do que aconteceu no Choque Rei, beleza? Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Vou pedir para você se inscrever no canal, dar seu hype, dar seu like, ativar sininho. Cara, vocês colocaram o último vídeo nosso, esse aqui fala do manifesto, que fala a torcida contra-ataca, em 36º lugar entre os vídeos mais hypados do YouTube. De todo o YouTube em português, em Brasil, o nosso vídeo ficou em número 36 do Brasil. É muita coisa. É muita coisa. E eu só tenho a agradecer a vocês por estarem colaborando com a gente, beleza? Mais uma vez, se inscreva, deixe seu like, deixe seu hype, ative o sininho. Palmeiras todo dia aqui nesse canal, beleza? Vejo você no próximo vídeo, um abraço e até lá.